Olha só, hoje a gente vai dar continuidade àquele vídeo que a gente começou a falar sobre o mito do amor. Sim, a pergunta que não quer calar, teu amor é pobre. É pobre? Sim, é pobre de natureza, ele tem uma natureza mesquinha, ele tem uma natureza escassa, ele tem uma natureza de finitude. Essa é a palavra. Se você ainda não viu outro vídeo, para esse, volta e assiste o primeiro. Assiste o que fala sobre o mito do nascimento do amor. E aí você vai entender por que ele é pobre. Na verdade, você vai entender a origem do seu amor. E aí volta aqui, aliás, vai lá, assiste, dá um like, dá um joinha, volta aqui, dá outro joinha. Não quer dar joinha? Ih, tá vendo aí? Tem alguma coisa pobre dentro? Essa é a primeira relação que a gente tem com as coisas, de troca. Já reparou? Eu faço isso se você fizer aquilo. Eu te dou isso se você me der aquilo. Sempre nesse jogo de ir e vir. Isso é uma das estruturas mais pobres do amor. Quando a gente falou lá do mito, no comecinho, que o amor nasceu de Poros e Pênia, Pênia tinha a característica de mendigar, a característica de ir em busca de sobras, sempre em busca de sobras. Depois que alguém se saciava, lá ia a Pênia pedir os restos. E isso tem uma característica também curiosa, que é de saciar-se aos poucos, saciar-se de pouco e sempre precisar de mais, 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 mais. Nunca tá bom. Quando a gente fala que o amor é pobre, que seu amor é pobre, que o amor, filho de Pênia, é o Cupido pobre, no mito fala que o Cupido é um jovem. Muitas vezes ele é representado como uma criança. Você já viu isso? Quando ele é representado por uma criança? Super curioso, porque tem tudo a ver com essa pobreza da grandiosidade. Ele ser representado em algumas histórias como criança tem muito a ver com o estado de espírito infantil. Essa é a ideia, é o símbolo que está por trás. Quando a gente tem um estado de espírito infantil, a gente fica nessa troca, a gente fica nessa necessidade de dar e receber. A criança tem muito disso, de receber. A característica dela é de receber, não é de gerar, é de estar na posição passiva. E aí muitas vezes você vai encontrar o Cupido, o filho de Pênia, com essa postura infantil, com essa representação infantil. Mas ele é um jovem, e é um jovem que anda pelas ruas descalço, com pouquíssima vestimenta, às vezes representado nu, para representar essa carência, essa falta. Agora é muito curioso também, porque ele, por ser filho de Poros, do pai abundante, da abundância que faz parte do universo, ele sempre é capaz de se alimentar quando ele está ao lado do pai. E aí ele se recicla. Essa é a grande chave. Se teu amor é pobre, se ele está em constante troca, ou mais, ele é pobre sim, o seu amor é pobre, o meu amor é pobre, o nosso amor é pobre. Ele sempre está pedindo, ele sempre está carente, ele sempre é pequeno, porque ele faz parte dos ciclos da natureza. Aquele que recebe, gasta e precisa de novo receber para gastar. Conta dentro da ilustração de Platão, pela boca de Sócrates, no diálogo ele fala que o amor não é um Deus, o amor é um mensageiro. Ele faz esse laço, ele é filho do Deus, mas ele não é Deus. Daí essa necessidade de ele fazer essa caminhada sempre em direção ao que é divino. E aí você vai parar e observar que o divino pode alimentar o seu amor, que essa relação com algo mais sagrado, essa relação com algo que é interno, é profundo, é o que é capaz de alimentar o seu amor. E aí é quando acontece no mito
que durante o dia o Cupido passa toda a sua trajetória diurna pelas cidades, fazendo troças, brincando, às vezes nessa forma infantil, mas sempre nessa carência do dia a dia, no cotidiano. E quando é à noite, quando é no fim do dia, é como se ele se reencontrasse com seu pai e se refizesse, reencontrasse seu lado divino para poder abundar, para poder dar. E ele sempre com essas duas características, a de gastar o que tem e a de se renovar, se reestruturar. É como se a gente também, dentro dessa simbologia da nossa psicologia, da psique humana, a gente sempre participando desse ciclo de um dia e noite, a gente durante o dia gasta, vai lá e usa tudo que tem, faz essas trocas, tem essa sensação às vezes de penha, de carência, e fica nessa postura de dar e receber. Mas quando a gente se interioriza e encontra com esse nosso lado mais profundo, somos capazes de nos reciclar. É como se tomássemos um banho, fizéssemos a limpeza, como precisamos fazer a limpeza ao final de um dia, do físico, é como se fizéssemos a limpeza também da nossa psique. E aí esse contato com o divino, seja uma oração, seja um momento de reflexão, seja um momento íntimo, profundo, é que é capaz de poder realimentar, reabastecer o seu coração para o amor. Tem muita coisa para pensar aí, não tem? Para pensar, para refletir e para observar teu sentimento. Como é o seu sentimento em relação ao amor? Ele também é de troca? Ele também é esse amor mesquinho de dar e receber? É esse amor infantil querendo atenção a qualquer preço? Você quer que as pessoas reparem em você? Faz parte do processo, mas também faz parte do processo se reciclar e tentar cada vez mais se aproximar do outro aspecto do mito, sem seu aspecto pênia, o aspecto poros, o aspecto abundante, aquele que te permite viver num outro patamar, num outro nível. Comenta, fala aqui comigo e aproveita e também coloca o que mais você quer saber sobre isso. Coloca também sobre algum mito que você queira conhecer, sobre alguma história. É fundamental a gente parar e perceber e entender como a gente pode viver essas experiências nossas com um pouco mais de consciência. A ideia é um minutinho a mais de reflexão, sempre essa ideia, um pouquinho a mais de reflexão. Pode trazer uma clareza, pode trazer um momento de visão que você ainda não estava tendo sobre a sua própria experiência, sobre o seu contexto. Às vezes é uma coisa pequena que pode fazer toda a diferença. Tá joia? Fica para a próxima uma boa reflexão.